Olá pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui no canal, trazendo para vocês um documentário aí que foi gravado em 2015. Nesse vídeo vai ter aí Rosilane Xavier, Edilson Xavier, Rosalvo Xavier e o Cabo José. Trata-se da Brigada da Ipueira, que aconteceu em Ipueiras, que era município de Leopoldina, que hoje é Parnamirim, e hoje a Ipueira é município de Serrita, Pernambuco. Serrita é a capital do vaqueiro. E nessa brigada da família do coronel Pedro Xavier, com o bando Lampião, saiu aí a morte do cangaceiro Tempero. Para quem não conhece a história, é bem importante assistir o vídeo. Tem uma baixa chamada Baixa do Tempero, após Ipueira, que é onde o cangaceiro foi enterrado, porque nenhum dos fazendeiros lá, dos donos de terra, não permitiram que ele fosse enterrado em nenhuma das terras. Então enterraram no meio da estrada onde hoje passa o asfalto. Essa é a história, não sei se é verídico. Espero que vocês assistam o vídeo para tirar suas conclusões, na voz de Edilson Xavier, do Rosalvo. É importante também o seu like, o seu comentário e também você deixar o chocalho ativado para não perder os próximos vídeos. Peço a você que comente, fale sobre as histórias de Lampião que você sabe aí nos comentários, e quem sabe a gente traz outras passagens aí aqui no canal. Um abraço a todo o pessoal da família Xavier e vamos pro vídeo, Vamos conhecer mais um pouquinho dessa história aí da Brigada de Ipueira, sobre a morte do cangaceiro Tempero do bando de Lampião. Um abraço para todos vocês. Eu sou Rosilane Xavier, neta de José Saraiva Xavier, popularmente conhecido como Dezinho Xavier. Estou aqui junto do meu tio, Edilson Grangeiro Xavier, que vai contar a história da brigada do Lampião com o Xavier na Ipueira. E meu pai, Rosalvo Grangeiro Xavier, e Cabo José, que é um grande amigo da família e acompanhou a família desde muitos tempos. Tá certinho. Eu sou filho do Dezinho Xavier, brigou na fazenda Ipueira, e tô afastado daqui do Granito há muitos anos, mas nasci e me criei aqui. Meu irmão Rosalvo, que agora só somos 4, infelizmente essa semana perdemos mais um irmão, e vamos gravar um pouco da história que meu pai contava da brigada da fazenda Ipueira. Muito bem. A brigada da fazenda da Ipueira e o motivo pelo qual Lampião voltou não foi um motivo qualquer que muita gente comenta por aí e que nem está registrado. Mas ocorreu o seguinte: em 25, 2 anos antes, Lampião passou na fazenda Ipueira. Meu avô, Pedro Xavier de Souza, o recebeu muito bem, deu almoço, deu comida, trocou animal velho por animal mais novo, munição, arma, recebeu Lampião muito bem. Muito bem, Lampião, como era estrategista, no cangaço, ele fazia sempre o seguinte: ele deixou mais ou menos 25 homens na casa do meu avô, que ficava afastado da vila, deixou mais ou menos 20 homens também na casa de tio Joãozinho Xavier, que era genro dele, já na vila, deixou um bocado de homem também na casa de tio Pedro Saraiva, ou seja, distribuiu os cangaceiros, que ele usava essa estratégia para não ser atacado todos em um monte só. E o que é que ocorreu? Nesse meio tempo, meu tio Joãozinho, em 25, tinha uma loja de tecido na cidade. E um cabra de Lampião, chamado Mão Foveira, chegou por cima do balcão, botou um rifle por cima do balcão e disse: patrão, esse rifle está lhe pedindo uma esmola. Foi quando o neto do meu avô, Gilberto Xavier, menino que devia ter uns 8 anos por aí, correu lá na casa do alto e avisou a pai Pedro, meu avô.
Pai Pedro, tem um cabra lá na rua querendo matar Paizinho, que era o pai dele. Desceu lá do alto, Lampião, meu pai, Dezinho Xavier, meu avô, Pedro Xavier, e Gumecindo Xavier, também filho do Major Pedro. Desceram esses 4 e quando chegaram lá, Lampião disse: quem é o cabra? E Joãozinho, que era um homem muito pacato, muito simples, não, já dei o que ele queria, dei uma esmola para ele, tá tudo certo. Chama o cabra, chamou. Ele recebeu, pediu o rifle do cabra mão foveira e deu uma coronhada na cravícula dele, que ele caiu sentado no chão de costas. E aí tio Gumecindo, que era um homem novo, muito valente, muito disposto, sacou de um revólver e disse a Lampião: olha, Lampião, retire-se de nossa propriedade agora e não volte mais, porque se voltar será recebido a bala. Muito bem, Lampião ainda disse: que é isso, menino? Lampião foi embora, passou no sítio Pitangal, na fazenda Pitangal, de meu tio Totô Grangeiro, por parte da minha mãe, ele era tio da minha mãe, e lá disse o seguinte: eu ainda volto a Ipueira para dar um troco àquele moleque atrevido, que era o meu tio Gumecindo. Meu avô se preparou, sabendo que ele voltava, mas passou-se o ano de 26 e já virando 27, foi quando Lampião retornou. Dia 3 de fevereiro de 1927, um dia de quinta-feira. Meu avô tinha um genro no Jardim, já no estado do Ceará. Lampião passou por lá, deu em rumo a Ipueira e meu tio mandou uma carta, um bilhete avisando: Major Pedro, se prepare, Lampião deu em direção às cacimbas, acho que vai lhe atacar. Quando o portador chegou com a carta, foi o mesmo momento em que chegou também o Lampião. Lampião, quando passou nas cacimbas, ele sequestrou, que eu acho até que Lampião que inventou sequestro no mundo, ele sequestrou Mauro de São, que era irmão da minha mãe, Pedro Vieira e Vicente Venâncio. Para quê? Para eles mostrarem o caminho mais certo para chegar na Ipueira e também pagar um resgate em dinheiro naquele tempo de 5 contos de réis. Quando o portador chegou, meu avô estava na vila, na fazenda Ipueira, em frente a uma loja de tecido de tio Gumecindo, lendo a carta junto com o tio Pedro Saraiva, tio Gumecindo. Ele leu a carta do aviso. E aí ele diz a tio Pedro Saraiva: olhe, Lampião vem, segura as armas. Tio Pedro diz: tá segura. Aí foi quando tio Pedro disse que já escutou as tacadas de Dezinho Xavier, até me emociono, mas é assim mesmo, com o nego lá no alto. Então meu pai estava fazendo, tinha dois rapazes trabalhando com ele, meu pai era vaqueiro. Chegou do campo, passou na olaria e disse para os rapazes: olha, vamos almoçar em casa, porque eu hoje não tenho tempo de trazer o almoço de vocês. Foram lá para a casa da fazenda do Major Pedro. Quando chegou lá, foram almoçar. Pedro Dama e um cara que estava junto com ele também, meu pai diz: olha, eu acho que Lampião vem, e eu acho que hoje nós não vamos almoçar, nós vamos comer bala. O seu Manuel disse: seu Dezinho, foi afastando de costa e disse: seu Dezinho, briga não é comigo, eu vou embora. Pois pode ir, seu Pedro, se eu quiser ir também, pode ir. E o Pedro Dama então diz: eu estando com o homem, com o patrão, o que ocorrer com ele é comigo também. Muito bem. Pai diz: Pedro Dama, o senhor fique aí na área, no alpendre, olhando esses 2 rifles, que eu vou almoçar e o senhor fique prestando atenção. Eu volto e o senhor vai almoçar. Meu pai disse que quando sentou na cabeceira da mesa, o Pedro Dama disse: seu Dezinho, vem aqui urgente, correndo, que vem muita gente ali, mas é a cavalo. Mãe Zefinha disse: menino, pode ser a força do tenente Alípio que subiu aí e pode estar voltando, porque o Lampião também trajava com o mesmo caque floreando que os soldados usavam justamente para se confundir com a polícia. Foi quando o pai saiu, na frente vinha um cavaleiro, cavalo numa burra, que ele até então não sabia quem era, e ele perguntou: quem vem lá é da polícia?
a resposta foi um tiro dado por um cabra que tinha o apelido de Tempero. Tempero atirou no meu pai e meu pai atirou também contra o Tempero. Já estava esperando que ele era Lampião, então ele não teve dúvida que não era a polícia, era Lampião. Meu pai atirou e o cabra caiu da burra e meu pai achou que ele não caiu, que ele pulou para atirar mais. E aí vem a pergunta que sempre foi feita a meu pai: Dezinho, quem matou Tempero foi você? Ele diz: não, ou eu ou Pedro Dama, porque eu atirei e Pedro Dama atirou também. Ou eu ou Pedro Dama, essa é que é a verdade. Então formou-se o tiroteio, meu pai brigando no campo raso, que não estava dentro de casa nessa altura, mas o fogo apertou tanto, ele correu para um monte de lenha, que meu avô naquele tempo tirava muita lenha de angico, fazia estoque para o tempo da chuva ter lenha da propriedade. Naquele tempo não tinha fogão a gás, só fogão a lenha. E fechou o tiroteio. Nesse meio tempo, meu pai sempre dizia, sabia que ia morrer, mas não podia deixar de brigar. Porque como é que eu ia deixar Lampião entrar dentro da minha casa, levar minha mãe, minhas irmãs, minhas cunhadas que estavam lá, ele já tinha irmão casado? Como é que eu ia fazer? Sabia que ia morrer, mas vou morrer brigando. É tanto, Rosilene e Rosalvo e Cabuzé, que na fita que foi gravada, se não me engano, em 62, 64, por aí, meu pai dizia isso. Ele é perguntado, indagado: Dezinho, então você é um homem valente. E ele respondia dizendo, meu pai não era um homem simples, roceiro, homem do campo, e ele responde dizendo: não, todo homem é valente, depende da razão e da vergonha. Porque como é que eu ia deixar Lampião acabar com minha família? Comigo vivo ele não ia fazer isso, só depois de eu morto. Nesse meio tempo, fechou o tiroteio. Quem estava lá na vilazinha da Ipueira viu o tiroteio e vieram dar uma ajuda para o meu pai. Desceu lá da rua 5 homens. Meu avô, Pedro Xavier, Gomercino Xavier e Antônio Xavier, filho dele. O Nego Mané Preto, que já estava aí morando exatamente para se servir no caso de uma brigada. E Napoleão Pereira, primo de Aldemir Pereira do Jardim. Eles desceram aquele alto, subiram na casa lá e foram dar ajuda a meu pai. Quando meu pai vê que já tem gente dentro de casa, meu pai achou que era cangaceiro. Meu pai pergunta: quem tá aí? Aí tio Gomercino responde: sou eu, Dezinho. Ele diz: conheci a voz de meu irmão. E quem tá aí? Ele disse: eu, Antônio, Napoleão Pereira e Mané Preto. Mas pai tá caído lá no curral, meu avô sofria de asma, meu pai tá caído ali na frente do curral, eu acho que tá morto ou tá baleado. Meu pai diz: ô homem, mas não é possível uma coisa dessa, vamos botar pai pra dentro. Saiu, pularam de dentro de casa, debaixo de bala, pai, o velho Dezinho, tio Gomercino e Napoleão Pereira. Chegaram lá, pegaram meu avô, que não estava morto e nem baleado. Ele escutou e ele falou: não estou morto e nem tá baleado, é a asma que está me matando. E saíram arrastando ele, arrastava e atirava, até jogar ele dentro de casa como se joga um fardo de lã. Essa era a história que meu pai contava. Daí formou-se o grande tiroteio. Na cidade ficou tio Pedro Saraiva, que era genro de pai Pedro, ficou tio Luiz Teixeira, Silvino, Zedera, né? E outros mais, mas não me lembro agora decor o nome de todos. Eu sei que eles ficaram atirando. Foi quando Lampião tirou o nego Sabino Gomes, cangaceiro dele, com uma tropa de homens, de mais ou menos 40, 50 homens, para tomar a vila. Porque se eles tomassem a vila Ipueira, eles estariam garantidos do êxito do intento deles. Foi quando chegaram tão perto um do outro que o nego Sabino Gomes gritou para tio Pedro Saraiva: segura a espingarda na mão, cabra. E tio Pedro respondeu: tá seguro, dá para diante, nego. Aí ele xinga tio Pedro Saraiva, chama de tudo quanto é nome,
e fala: ô, prepara a espingarda que hoje nós vamos dormir com as meninas do cabelo aparado, que eram minhas tias, irmã do meu pai, que tinham cortado o cabelinho naquele tempo, estavam com o cabelinho curto, e fala: cabelo aparado. E tio Pedro responde para ele: chega pra diante, nego, chega pra diante, vem buscar tua mãe que ela tá aqui. O velho Pedro Saraiva. Então o tiroteio foi mais ou menos isso aí. Aí depois de muito tempo, isso era hora de almoço, já no período da tarde, foi quando o Lampião viu que não tinha como vencer, porque nós também, minha família tinha lá a estratégia da casa ser lá em cima do alto, e era muito fácil para eles se defenderem. E aí já no final chega Alfredo Romão da Cachoeira, com mais ou menos uns 30 homens, para vir da retaguarda. Chega Chico Romão, meu pai disse que ele chegou a cavalo, o cavalo tinha sela, mas não tinha a cabeçada, só de cabresto, para ajudar meu avô. Mas Lampião já tinha fugido. Que havia um pacto entre eles que, se atacasse a Serrita, Alfredo Romão e Pai Pedro ajudaria Chico Romão. E os outros também a mesma coisa. Então, como o meu avô é que foi atingido, Chico Romão e Alfredo Romão vieram ajudar a meu avô. Então, isso foi mais ou menos a história, o que aconteceu. Daí Chico Romão tirou 30 homens a dedo para sair na Caatinga atrás do Lampião. Quando saíram, já encontraram aí tempero morto. O que é que se faz? Meu pai disse: não, esse jogue lá vamos jogar lá no chiqueiro dos porcos, depois nós vemos o que faz. Aí encontraram como é que chama? Vicente Venâncio e outro, quem era, Rosalvo? Vicente Venâncio, Pedro Vieira. Encontraram Pedro Vieira, que era sogro de Alfredo Romão, pai de Dona Lindô, e era gente amiga de dentro da casa do meu avô. Encontraram ele, trouxeram o corpo e botaram lá no alpendre da fazenda. Mais para frente um pouquinho, encontraram um rapazinho novo que tinha vindo do Papagaio, Tenente Cirilino, mandou esse menino avisar Pai Pedro que Lampião deu em direção à Ipueira. Mas o menino veio a cavalo num jumento, e Lampião já tinha passado e a cavalo, com muito cavalo, muito burro. O menino chegou, Lampião já tinha brigado. Lampião, quando está voltando, encontra o menino e mata esse menino também. Então houve 3 mortes lá. Uma, tempero, que o meu pai, o Pedro Dama, matou, e em seguida Pedro Vieira, e depois esse menino. Mas aí já foi final de tarde, foi escurecendo, acharam por precaução não entrarem na Caatinga, porque corria o risco de ser emboscado também pelo Lampião. Essa é a história que ocorreu na fazenda Ipueira, berço da família Xavier, né? E eu acho que mais ou menos é isso que tinha a dizer. Do meu pai, na realidade, nós éramos 10 irmãos, 3 morreram novos, pequenininhos, restou 7 adultos, né? Que desses 7, o primeiro que morreu foi o Barreto, lá em Aquidauana, Mato Grosso. Depois morreu o Irã, aqui no Granito. E agora morreu o Heitor. Heitor era o quarto. Depois do Heitor tem o Rosalvo, meu irmão, tem eu e tem o caçula Eimar, que infelizmente hoje não está presente. Essa é minha sobrinha e estamos aqui na cidade velha de Granito, onde eu nasci e me criei. E agora estou esperando mais uns dias para retornar à minha terra, onde hoje eu considero minha segunda terra natal, que é Iaras, estado de São Paulo. Então, meu muito obrigado a você, moço, que está filmando toda essa história aí. E vamos para frente. Cabo Zé foi meu companheirinho de infância. Brincamos muito quando menino. Às vezes nós brincava, às vezes nós brigava. Nós jogava bola no escuro. E o tempo foi passando. E por isso estamos aqui, com o resto das nossas vidas. Mas vamos deixar isso aí gravado para ficar aí para o futuro, para você, Rosilane, que é minha sobrinha, para seus filhos, né, para minhas filhas, para meus netos. Deixar essa história gravada aí, porque isso já faz parte da vida, da história da vida do Lampião, a Brigada da Ipueira. Porque o Lampião, na sua vida, ele teve várias derrotas, mas aonde ele teve que fugir foi de Mossoró, no Rio Grande do Norte,
e da Fazenda Ipueira. Mas se Cabuzé quiser dar uma palavrinha, deixa ele dar rapidinho que é para encerrar a coisa, viu? Um abraço a todos, obrigado. É o seguinte, eu vou falar as coisinhas aqui pouca, porque o tempo está curto. Essa história que o Dio está contando, isso é uma pura verdade. Que essa família Xavier são uma família que eles não mentem, eles só falam a verdade. A gente conviveu muito tempo, ainda hoje eu convivo com eles, porque, como diz a história, é herança de pai e mãe. Hoje não existe mais essas pessoas assim, um ser humano completo, mas Dezinho Xavier, ele está com Deus. Ainda hoje ele está aqui no meio de nós, porque ele não, para mim ele não morreu, ele está vivo, porque Deus está, como se diz, está com ele. Aliás, com toda a família de Deus está, eles estão todos Xavier. E essa família Xavier é uma família, como você diz, com os poderes de Deus, uma família poderosa, que não mente, que não rouba, que não assalta, só fez o que era certo. Hoje não existe mais, mas no nosso tempo existia, igual eles existem hoje. São uns homens de muita competência, são uns homens de responsabilidade, uns homens de direito, uns homens honestos, que sempre só falam a verdade. Essa história que esse moço contou, minha gente, foi uma verdade pura, mas eles nunca abriram a rosca, porque o que é homem, ainda mesmo morrendo, fica o nome de um homem. E muito obrigado. Obrigada a todos. É o seguinte, Deus faltou um cumprimento nessa história, porque meu pai contou muito para nós, faltando, quando foi na hora terminou o fogo, aí chegou o apoio daquele pessoal do Marizinho, do Mataboi, que hoje é o São Francisco do Brígida, chegou o pessoal do Barra de Forquilha, chegou o apoio do Angico, São Geraldo, para pagar aquele pessoal ali roda, eles, Pitangal, veio pessoalzinho, Pajeú, sempre veio um apoio, dando apoio ao Xavier, a família Xavier. Então, essa história, ela é uma pura verdade, e diante de tudo isso, era melhor que não tivesse acontecido, mas já aconteceu. E ainda hoje está a história rodando no mundo, porque, graças a Deus, Deus ajudou primeiramente São José, na Ipueira e o povo. E nós estamos vivos aqui para contar a história de uma vez que, se faltar mais algumas coisas, a gente também não lembra, que nós não era nem nascido, mas sabemos mais ou menos da história. E aqui estamos, e aqui vamos até um dia, quando Deus quiser. Eu não acho nem bom falar, porque eu fico logo emocionado com essas brigas daquelas épocas. Mas hoje eu estou tão acostumado que hoje tem mais lampião do que naquela época. Que hoje, às vezes sai aqui, acolá sai na televisão, alô Brasil, aqui tem educação. Todo mundo sabe que eu respondo, alô Brasil, aqui tem ladrão. Agora bota no Jornal Nacional para eu provar. Eu fico choquinho com essas coisas. Lampião vinha lá na Serra do Araripe, nós já sabíamos, daqui nós caíamos para dentro da Caatinga. E hoje nós estamos rodeados de lampião, cangaceiro, ladrão, que é só o que tem. Eu não gosto nem de assistir Jornal Nacional, bandalheira de São Paulo, no Rio. E cadê a justiça? A polícia não é culpa não, que a polícia trabalha, que eu vejo, não é defendendo a polícia não, mas eu vejo. Mas prende, no outro dia está solto. Nossa justiça, hoje nós não temos justiça, nós temos injustiça. E naquele tempo, Lampião vinha, e outros cangaceiros, como tem, eu disse a meu irmão aqui, eu tenho o punhal daquele Antônio Freire aqui dos Algodões, do Marcelino e tal e tal. Então, o que é que acontece hoje? Você não pode sair de casa. Deu 6 horas, fecha as portas. Porque senão é roubado, é só o que nós temos hoje. E aí não tem como a gente se conformar mais com um tempo desse. Eu preferia viver naquele tempo de Lampião e não quero ver no tempo dos cangaceiros. Naquele tempo tinha cangaceiro não. Cangaceiro tem hoje.
diariamente olhando para a cara da gente e roubando a gente. Todo dia, toda hora. Esses governantes sem moral. Sem moral, não tem moral para nada. Cadê a justiça? O pobre do soldado, do militar, trabalha a noite toda dentro de São Paulo, correndo para cima e para baixo, arriscando a vida para ganhar uma mixaria, o qual os senadores ganham uma fortuna. Qual deputado federal ganha uma fortuna? Qual deputado estadual ganha uma fortuna? Todos eles ganham muito. E as autoridades principais trabalham, que minha mãe sempre que lazer meu filho, sempre o filho trabalha por bonito. É o que está acontecendo hoje. Uma parte de gente sofrendo, trabalhando, porque as crianças no centro, um custo de vida lá em cima. E nós, o qual? Sofrendo. Quem estamos pagando do pato somos nós. E essas crianças. E aquele tempo de Lampião não, aquele é que era o tempo, mano. Aquele é que era o tempo bom. Que ele não roubava pobre, ele só queria roubar os ricos. Pobre não tem o que dar. Pois é, meu amigo, tá aí, muito obrigado, viu? E grave aí que a gente vai ficar como lembrança. Essa reuniãozinha nossa aqui está se acabando. Tá bom. Obrigado. Obrigado.